Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Nossa convidada é Leila Lopes e hoje nós estamos falando sobre os imigrantes libaneses aqui em Nova Friburgo. Então, aí você estava contando, Leila, sobre a residência do seu pai. Aí meu pai, o dinheiro que papai recebeu da desapropriação dava para o terreno e uma casa térrea. Mas por causa da isenção, meu tio achou por bem. Aí, como é que foi? Aí meu tio, que já era estabelecido comerciante, então emprestou a meu pai 50 contos de réis e como garantia a casa ficou hipotecada ao meu tio, foi em garantia dos 50 contos de réis para concluir a obra. Bom, aí papai tal, a casa fica pronta em 1932, papai então instala o consultório no térreo, e nós ficando morando em cima, né? Meus pais ficaram morando em cima. Então aqui a casa, essa foto aqui é da inauguração da casa em 1932. Na rua Fernando Bisotto. Na rua Fernando Bisotto. E aquela casa do Gil Salomão? É mais antiga do que a nossa. É mais antiga? Mais antiga. Ela deve ser de 28, 26. Ela tem é mais os traços antiga. ainda, ela é né? mais antiga. Bem característicos ali. Então papai se instala... Leila, mas tinha uma outra casa do lado da sua que era semelhante, não tem? Era também da sua família? Do lado ali da sua casa, tem ali uma imobiliária hoje? Ah, sim, tem. Ela fez mais ou menos o mesmo... Isso, Ô Leila, eu queria te parabenizar porque você pediu o tombamento da sua residência, não foi? Foi iniciativa sua, né? Estava assim um bochicho tal, dizendo parecia que ia ser tombada, de vez em quando eu falava, estou aguardando, e realmente foi tombada. Porque Mas foi iniciativa sua, não foi? Nós não temos nenhuma pretensão de mexer na casa, nem eu, nem meu marido, nem minha filha, né? Nós queremos a preservação. Então, quando ela foi tombada, nós ficamos muito contentes. Foi Diferentemente de muitas outras famílias, né? O interessante de ser tombada é a manutenção da casa, né? A pessoa tem que ter a casa tombada, mas a família tem que preservar, né? Mantendo a conservação da casa. Mas eu só queria destacar que as pessoas às vezes não sabem, Ju, porque o tombamento, às vezes, a iniciativa é do poder público, né? Com certeza. Municipal, federal. E Leila, e também a família, eu vou falar Galeano das Neves, Galdino do Vale, foram as únicas famílias que voluntariamente se dispuseram, ficaram satisfeitas. Isso é uma raridade no Brasil, quando as pessoas muitos querem até fazem a demolição prédios. da casa antes de ser tombada. Tem casos assim, que fazem a demolição da casa para ela não ser tombada. A casa da Dona Vitalina, ali na esquina da General Osório, né, com o Suspiro. A casa ali. do Pockstalin, todos eles fizeram então, a demolição. meu pai, então, nos primeiros anos de medicina, de casado, ele então trabalhava só como clínico geral, atendendo a domicílio e no consultório. Mas quando foi instalado o centro de saúde em 1938, papai então foi designado para se ocupar, lá, acho que era doenças transmissíveis, lá a especialidade dele, porque ali, aquele centro de saúde era muito organizado, tinha todas as especialidades, tinha ali, por exemplo, pediatra, tinha oculista, tinha todas as especialidades, tinha ali no centro de saúde. E era tão organizado que eles faziam até exame laboratorial dos pacientes, era exame de fezes, exame de urina, tudo era preparado lá. Ô Leila, vou aproveitar a oportunidade que você está falando, que desse posto hoje, semanalmente, sai ônibus dali para o INCA no Rio, levar as pessoas. E as pessoas chegam ali por volta das 6 horas da manhã, sem que tenha um banco para sentar e até talvez um café que pudesse essas pessoas. Eu já chamei a atenção, mas vale a pena, sabe por quê? São 2 ônibus. Tem uma coisa triste, que é rara a família hoje que não tem alguém com problemas mais sérios, que precisa do INCA, enquanto a gente não tem o hospital do câncer, né? E não custava nada ter um banco e um café com leite para atender essas pessoas apoio, que vão né? Mas aí o papai foi
designado, aquela coisa toda, e isso em 38. Mas naquela época, esse posto de centro de saúde, ele era estadual. Não é porque agora parece que quem designa é o prefeito, é o município. Naquele tempo era estadual, designado pelo secretário estadual de saúde, que fazia a nomeação. E aí, para ser chefe do centro de saúde, tinha que ter o curso de sanitarista feito lá no Instituto, agora chama Fundação Oswaldo Cruz. Então, chegou, os sanitaristas quase todos eram médicos que vinham do Rio de Niterói para ser chefe aqui. Então chegou um ponto que um superior lá falou: Salim, você tem que fazer esse curso de sanitarista para ter um sanitarista morador aqui em Friburgo. Então o papai fez durante o ano de 1945, ele fez o curso de sanitarista. E aí ele foi. Aí depois de papai ser chefe muitos anos do centro de saúde, ele foi nomeado inspetor sanitário. Inspetor sanitário, ele ficava com a responsabilidade de todos os centros de saúde. Aqui era Cordeiro, Cantagalo, Sumidouro, Santa Maria Madalena, tudo ele era o chefe. Então, escuta, papai ia de carro, ainda não tinha, às vezes ia no carro dele, depois que deram um carro oficial. Estou apontando aqui a foto dele, papai, tá? Com a caneta, é esse aqui, né, Leila? Papai ia fiscalizar. Se papai notasse que estava faltando medicamento, ele não esperava que lá aquela burocracia designasse, vai tanto para o posto de saúde e tal. Ele pegava o carro e a Jurujuba, não sei se ainda existe, era o laboratório que fabricava, que preparava os medicamentos para abastecer esses postos sanitários. Então papai ia de carro. E ele aí, naquele tempo das estradas, tudo de terra, né? Papai ia e botava aqueles medicamentos todos naquele banco de trás e no porta-mala, que chegava a vir arriado de tanto remédio. E aí, isso no tempo que já era inspetor sanitário, já não era mais o chefe do centro. Então ele ia com o carro abastecendo todos os postos sanitários. E o interessante, que às vezes ele dizia assim para mim e para a mãe: eu vou distribuir o remédio, você não quer aproveitar para conhecer? Então nós íamos. As estradas ainda eram tão primitivas de terra, que tinha certos lugares que eu saltava para abrir a porteira. Eu abria a porteira, papai passava com o carro, eu fechava a porteira para ver como é. E tem que agradecer muito a Deus que naquelas estradas precárias, papai nunca sofreu acidente nenhum. Então foi assim a vida do meu. Leila, a gente aqui comentando com você sobre a colônia libanesa, a gente também deve lembrar, hoje nós temos na frente aí da colônia libanesa um trabalho feito pelo Gilberto Sader, que é um trabalho de aproximação com a Embaixada do Líbano, com os contatos dos Líbanos, né? E eles estão fazendo muito bem, que renovaram agora, colocaram o filho, o Marcos Gastin, como presidente da colônia, né, Janaína? Faz um trabalho muito e bom. O Gilberto Sader, que foi vizinho nosso lá na Vilagem, a família toda, da dona Madalena, da mãe dele, a Tereza, eles sempre tiveram no trabalho e ele tem sempre procurado se aproximar, trazendo a colônia libanesa mais para Friburgo. Né? Agora, isso é muito importante. O interessante é que eu sempre conversei muito com o papai, tanto do papai como lá da mamãe, sempre eu conversei muito, sempre fui muito interessada com acontecimentos antigos da cidade. Então, o papai me contava aquilo tudo. Então, o papai contava do cinema que tinha onde hoje é o edifício Meres, que aquela esquina toda pertencia à família Eujaic. Então, tinha um cinema ali chamado Odeon, que era do seu José Eujaic, parece que qualquer coisa com Elias Antônio Yunes, pai do... E ali eles tiveram um cinema Odeon na década de 1910, 1915, mas ele pegou fogo, aquele cinema pegou fogo. Tinha também uma fábrica de meias da família Bedran,
Papai falava que ali onde foi a antiga Câmara, foi a polícia, ali qualquer delegacia, qualquer coisa, era um prédio que até atrapalhava, depois foi demolido e foi aberta a Rua Visconde de Itaboraí, que agora chama Monte Líbano. Mas ali diz que tinha um prédio ali da Câmara, a Câmara ficava ali, mais ou menos onde era o Banco do Brasil. O Banco do Brasil. Aí por ali tinha essa... Depois, quando foi desativado, foi instalada ali uma fábrica de meias da família Bedran. O nome da fábrica era a Fábrica de Meias Canário. Canário. Então, o papai contava, o papai sabia um versinho que vinha na caixa da meia. Diz que a caixa da meia vinha com o seguinte versinho. Diz que não tinha pontuação, não tinha nada, era assim direto a quadrinha. Era assim: para que de um seminário saiu um padre certo dia, só vendo meias canário nos pés de gentil Maria. Milagre de São Januário, bancando a filosofia, guardou os livros no armário e não ir mais à sacristia. Quer dizer que ele ficou tão encantado com as meias canário que ele abandonou até a vida religiosa. Papai ria dessa com esse versinho aqui legal, da família Bedran. Leila, você estava falando aí Monte Líbano, né? Monte Líbano foi um dos clubes mais requintados durante longos anos. Sírio-Libanês também, Sírio-Libanês, né? E o Monte Líbano com os grandes desfiles. Lá em São Paulo, a colônia libanesa muito forte, Leila, né? eu tenho a árdua tarefa de interromper e terminar o programa, infelizmente. Mas ficaria horas aqui, né? Mas me parece que eu consegui sintetizar, não é? E depois todas as áreas aí, depois os libaneses foram os descendentes, foram um pouco ocupando todas as áreas. Você tem que vir no programa odontologia, alternadamente. A gente passa aqui porque você realmente é uma memória, gosta disso. Tem que agradecer a Deus a memória. Vocês dois, né? E a gente podendo ser útil, é o que a gente fica satisfeito. E eu só queria lembrar da colônia libanesa, o professor Alexandre Gazé, que eu vi aqui na lista também, que tem o programa, que tem um programa aqui na TV, e também a nossa querida Margarete Nassif. Eu só queria o seguinte, eu só queria terminar o programa fazendo uma homenagem à Nossa Senhora do Líbano. Senhora do Líbano, que é a Nossa Senhora do Líbano, está para os libaneses, esse monumento, o que está o Cristo Redentor para nós brasileiros e cariocas. Ela foi construída em 1904, só ficou concretizada em 1908. Essa imagem também foi preparada na França, conforme foi o nosso Cristo Redentor, e ela está lá de frente para o mar Mediterrâneo, abençoando a costa. E o doutor Carim lembrou muito bem colocou o nome do hospital na época. Senhora do Líbano, que agora isso. Tá certo, Leila. Muito obrigada pela sua presença. Espero que volte mais, mas a gente já tem um encontro marcado também para um programa sobre Por Dentro da História. Muito obrigada pela sua presença e obrigada a todos os assinantes da RCA por ficar conosco até esse momento com essas histórias deliciosas de Leila Lopes sobre a imigração libanesa na velha Nova Friburgo.